Muito bem, 1 Samuel capítulo 30, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclague, e a esta, ferido e queimado. Eu vou passar, o John, você me ajuda a passar aí, PowerPoint, ok? O texto está ali também, tá bom, pessoal? Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram a seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ela estava queimada, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, Abigail, a viúva de Nabal, e o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Amém? Vamos para 1 Samuel, capítulo 30, versículo 17. E feriu-os Davi desde o crepúsculo, versículo 17, pode passar, John, por favor, me ajude, isso. Feriu Davi desde o crepúsculo vespertino, até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que montados em camelos fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, e também salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Amém, irmãos? Espírito Santo, fala conosco nesta noite. Esta é a tua palavra nos ilumina, a tua palavra nos ensina. Eu creio, Senhor, que vamos sair daqui com lições muito importantes para o nosso relacionamento, para o nosso casamento, para a nossa família. Assim é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Eu quero falar sobre esse tema com vocês, posicionados pela minha família. Diga, posicionado pela minha família. Irmãos, hoje é uma palavra de posicionamento. Nós vamos ter vários desafios ao longo dessa semana. Todos os dias, vocês viram aí, tem uma folha para você marcar no papel, né, com X ali, o seu desafio. Mas o maior desafio nosso hoje é tomarmos uma posição. Amém? Nos posicionarmos. O que é uma posição? É tomar uma decisão. Decisão pela nossa família, pelo nosso casamento, pelos nossos filhos. Por isso essa palavra fala sobre posicionamento. Nós não vamos permitir que o diabo continue fazendo bagunça na nossa casa. Nós não vamos aceitar que o inimigo encontre ocasião para bagunçar nossa família. Eu posso ouvir um amém, um glória a Deus? Nós vamos nos posicionar a partir de hoje, porque a nossa família é o nosso maior patrimônio. Amém, meus irmãos? Mas se a gente não se posicionar, se a gente não ficar firme, posicionado, o inimigo vai encontrar brecha, vai encontrar ocasião. E o que fazer quando nós estamos sob o ataque do inimigo? Quantos aqui já enfrentaram lutas no seu casamento, na sua família, não é? E o que nós podemos aprender para vencer o ataque do inimigo? Amém, meus irmãos? Glória a Deus, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. É verdade ou não é? Coisa não é brincadeira, coisa é séria, não é? Aqui o texto fala de Davi, que teve a sua família sequestrada, teve os seus filhos sequestrados, teve a sua casa queimada, teve a sua cidade queimada. Quando Davi estava na guerra, enquanto Davi estava lutando e guerreando, os inimigos amalequitas vieram e amarraram suas esposas, amarraram seus filhos, queimaram suas casas e os levaram cativos.
Então o ataque foi feroz, não é? Então o que nós podemos aprender sobre isso? Em primeiro lugar, irmãos, vamos passar aqui. Me ajuda aí, John, ok? John, me ajuda. Isso. Primeiro, o que nós aprendemos aqui, irmãos? Reconheça que a sua casa é um campo de batalha. Amém? O que é um campo de batalha? É um lugar aberto onde duas forças opostas se confrontam. O nosso maior campo de batalha não é o nosso trabalho contra o nosso patrão, não é na rua contra o nosso vizinho, é na nossa casa. Quantos estão compreendendo, meus irmãos? E as batalhas mais difíceis nós enfrentamos na nossa casa. Então nós precisamos ter essa consciência no espírito, irmãos, que a nossa casa, apesar de ser o lugar onde nós vamos travar as maiores batalhas, mas nós vamos ter grandes vitórias. Não é a vontade de Deus que a nossa família viva num pé de guerra, que o nosso casamento viva num pé de guerra, não é? Mas nós temos que nos posicionar, temos que estar preparados, né, para enfrentar essas guerras. Se o nosso casamento perdeu o vigor, se o nosso casamento perdeu o ânimo, e se algo está acontecendo e está roubando as nossas forças, nós temos que nos posicionar em nome de Jesus, porque o diabo vai tentar roubar algumas coisas importantes do nosso casamento. E uma das coisas que o diabo tem roubado na nossa casa, que tem feito desse lugar um campo de batalha, ele tem roubado o diálogo. Diga, diálogo. A comunicação, não é? A primeira coisa que ele começa ali, nessa guerra, nessa estratégia, é roubar a comunicação. Por que os países entram em guerra? Por que as potências entram em guerra? Porque os seus líderes perderam a capacidade de se comunicar. Quando não há mais diálogo, quando não há mais comunicação, começa a guerra. É verdade ou não é, meus irmãos? E isso acontece com muita frequência, não é? Quando os casais estão mudos, não conversam mais, algum problema está acontecendo. Tanto é que quando as mulheres não falam e ficam mudas, tem homens que ficam enlouquecidos. Incrível, não é? E quando os homens também não falam, as mulheres também não gostam. É verdade ou não é, meus irmãos? Porque passa a sensação de que está indiferente, que não está preocupado, não é? Mas isso não precisa ser assim. Sabia que na medida que o tempo passa, os homens vão falando menos e as mulheres vão falando mais? Você sabia disso ou não? No início do casamento, do relacionamento, é o homem que fala mais e as mulheres falam menos. Mas conforme o tempo vai passando, os homens vão falando menos e as mulheres vão falando mais, não é? Então, nós precisamos ficar atento a isso, que o diabo tem roubado esse diálogo entre nós. Você sabe que nós estamos tão conectados, não é? Tão conectados em tantas redes sociais, mas ao mesmo tempo que há uma grande conexão na internet, há uma grande desconexão nos casamentos. Quantos estão compreendendo, irmãos, o que eu estou dizendo? E nós temos que ter essa consciência de conversarmos com o nosso cônjuge, falar, amor, nós estamos tão desconectados, não é? Por que a gente não dorme mais juntinho? Por que a gente não dorme mais abraçadinho como dormia antes? Não é? Porque às vezes um está cansado, dorme primeiro, o outro vai ficando depois, aí vai ficando no celular até o sono vir, aí quando vê um dormiu para lá e o outro dormiu para cá. Quantos estão compreendendo, irmãos? Então nós precisamos nos conectar novamente. Posso ouvir um amém? E esse vai começar com diálogo, né? Segunda coisa que o diabo tem roubado nos casamentos é o romantismo, não é? Romantismo. O inimigo tem roubado o romantismo de muitos casais. Palavras e expressões, palavras que pegam o outro de surpresa, palavras que expressam afeto, carinho, não é? Muitas vezes nos tornamos passivos e indiferentes, esperando que o outro faça alguma coisa, não é? Mas nós não fazemos. A lei da semeadura é, primeiro nós plantamos, depois nós colhemos, né? Às vezes a pessoa só quer sacar, mas não quer o famoso depositar. E o romantismo é uma senha, não é? É um código para nós semearmos. Amém, irmãos? Não existe mágica para melhorar nenhum casamento. Não existe mágica.
estalou o dedo, vai melhorar. Não. O que existe é uma consciência onde nós decidimos ser melhores e mais agradáveis e mais carinhosos. É uma decisão. Amém? Alguém pode falar assim, tá bom, eu vou tentar. Quem vai tentar aqui a partir de hoje? Amém? Mas nós aprendemos, o que nós aprendemos Isso aí, muito bem, Alexandre. O que nós aprendemos no Happy Day? Nós não vamos tentar, nós vamos conseguir. Porque o cérebro não entende tentar. Quando a gente fala tentar, o cérebro entende, vamos errar, não vamos conseguir. Então, a partir de hoje, nós vamos dizer, nós vamos conseguir. Amém? E você vê, essas tarefas que nós colocamos aqui para todos nós, não para vocês, eu também vou praticar isso, é para praticar o romantismo. Se em 21 dias nós fizermos esse trabalho de casa todos os dias, não é? Eu tenho certeza, irmãos, que no final desses 21 dias haverá uma mudança nas nossas vidas. Posso ouvir um glória a Deus? Então, duas coisas que o diabo tem roubado: diálogo, comunicação e o romantismo. Faz sentido para vocês, para todos nós, amém? Ok, segundo, não é? Vamos avançar aqui, áreas da família que o inimigo quer atingir. Existem áreas específicas que o diabo sabe que qualquer casal, qualquer casamento que for tocado nessas áreas, ele vai conseguir desestabilizar a gente. Isso aí é comprovado por quem já é casado há muitos anos, quem está começando agora, não é? E existem algumas áreas específicas que o diabo vai concentrar seus esforços. O diabo é aquele lutador que ele fica sempre esperando o ponto sensível, o ponto fraco para abater o outro. Como vocês estão compreendendo, irmãos? Mas nós estamos aqui para desmascarar o diabo nessa noite em nome de Jesus. Nós estamos aqui para desmascarar e neutralizá-lo nessas áreas, não é? Primeira área que o diabo tem trabalhado muito para atingir os casamentos é a área das finanças. Das finanças, né? O texto mostra que a primeira área que os amalequitas atacaram na vida de Davi, na família de Davi, foram os bens de Davi. Os amalequitas vieram, levaram todos os gados, todos os bois, os carros, eles levaram todos os bens materiais. Por isso foi a primeira área do casamento, do relacionamento que o inimigo atua, que é a área financeira. As maiores batalhas que os casais enfrentam quando há instabilidade é questão de dinheiro. E dinheiro, irmãos, é o seguinte, todo mundo sabe disso, não precisa ensinar, mas é planejamento. Amém ou não, irmãos? Muitas vezes a gente compra o que não precisa, com dinheiro que não tem, para impressionar pessoas que a gente nem conhece, né? E a gente acaba acumulando dívidas, faz do cartão o salário principal, o cartão não é salário principal, aí no mês seguinte, quando vai pagar o cartão, acabou o salário, porque fez do cartão o salário principal, e é aquela bola de neve. Então nós precisamos, como casal, sentar, planejar, avaliar, pensar juntos, decidir juntos, amém, meus irmãos? Glória a Deus, porque é uma área sensível. Temos que ter cuidado com as dívidas. Existe uma maneira de você acabar com as dívidas, sabia disso não? Existe uma fórmula, pode anotar aí, uma fórmula que se você aprender hoje, todas as suas dívidas vão acabar. Quem quer anotar? Pode anotar aí, anota no papel. Isso eu aprendi com um especialista em Harvard, e é fenomenal, ok? Harvard é uma das maiores faculdades dos Estados Unidos, não é? Nos Estados Unidos é isso? É. Então, anota aí, a fórmula é essa: não faça mais dívidas. É simples assim. Quer acabar com a dívida? Não faça mais. É simples. Enquanto eu não terminar uma, eu não faço outra. Porque se a gente ficar nessa, irmãos, vai ser sempre dívida atrás de dívida. Como vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Então, finanças é uma área muito sensível e mexe muito com as nossas emoções, né? Essa é uma área muito sensível. Uma outra área também que o diabo vai atingir, vai tentar atacar para nos desestabilizar. Que área é essa?
Vamos lá? São os nossos filhos. A Bíblia fala que os amalequitas levaram os filhos. Além de levar os bens, além de levar todas as posses ali, os bens materiais, eles levaram os filhos. Levaram filhos cativos. Deus não nos deu filhos para viverem em cativeiros. Nós somos sacerdotes dos nossos filhos. Nós somos libertadores dos nossos filhos. Amém, meus irmãos? O filho, ele sempre vai contar com o seu pai e com a sua mãe. E nós precisamos estar prontos para auxiliá-los. Ontem à noite eu tomei um susto quando eu estava deitado. Estava eu e minha esposa na cama. Eu confesso que eu tomei um susto ontem. Eu pensei que era uma assombração. Eu falei, isso é um demônio? Está repreendido. Eu nem te falei isso, né? Fiquei toda arrepiada, assim, fiquei com medo. Eu vejo uma figura com uma coberta na cabeça, assim. Eu já estava repreendendo. Era o Iago, cara, meu filho de 26 para 27 anos. Tinha tomado a segunda dose da vacina e estava tendo calafrios. Estava ali trancando os dentes com uma febre terrível. Eu falei, deita aqui, meu filho, com o papai e com a mamãe. Aí deitou na meio do papai e da mamãe. Aí ficamos ali fazendo carinho nele e tal. Enfim, a mamãe mais, né? Eu com sono. Mas, irmãos, os nossos filhos precisam de uma referência e nós somos a referência para eles. A referência para os nossos filhos não pode ser o colega da escola, não pode ser o colega do computador, não pode ser o colega do cursinho. A referência para ele tem que ser a gente. Nós temos que ser o porto seguro deles. Eu posso ouvir um glória a Deus, irmãos? A referência para os nossos filhos não pode ser nenhum youtuber, não pode ser programas de televisão, não pode ser nenhum site de tipo de influência, porque isso tudo tem levado nossos filhos cativos, não é? E quantos casais também entram em conflitos por causa dos filhos? Também tem isso, é verdade ou não é? Então o diabo ele pode não conseguir atingir você, mas vai tentar atingir seus filhos. Então nós precisamos estar sensíveis e nos posicionar por eles, orar por eles, abençoar a vida deles, conversar com eles, amém? Ver onde nós precisamos melhorar com relação aos nossos filhos. Posso ouvir um glória a Deus? A segunda área que nós vemos que Davi foi atacado nesse texto foi a área da saúde. A saúde é uma terceira área que o diabo, se ele conseguir atacar, ele desestabiliza um casamento. Sim ou não? A Bíblia diz que Davi ficou amargurado. Davi ficou angustiado. Davi ficou triste, à beira da própria, talvez uma depressão, quase uma depressão, porque você vê, todo mundo foi levado cativo. E a angústia, não é? Essa questão dessa ansiedade, quando ela é prolongada, ela dá várias doenças psicossomáticas, como dor de cabeça, úlcera, hipertensão, dor no estômago. A angústia gera isso em nós. Amém, meus irmãos? Mas nós temos que, em nome de Jesus, repreender todo espírito de enfermidade na nossa vida. Orar com a nossa esposa, orar com o esposo, orar com o cônjuge, abençoando, repreendendo toda doença em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? E tem uma doença, que não é doença na verdade, né? Não é doença, mas é um momento, uma fase na vida das mulheres que nós não sabemos o que é isso, mas que elas enfrentam todo mês. E que isso pode também, se não for bem trabalhado, destabilizar o relacionamento. Tanto a mulher não tendo sabedoria lidar, e o homem também não tendo sabedoria. Vocês sabem do que eu estou falando, né? É a famosa TPM. É a TPM. E, não é doença, né? Mas é um momento que o inimigo pode também se aproveitar disso, né? Talvez essa foto seja comum aí para algumas irmãs, né? E tem algumas siglas interessantes para TPM que eu coloquei aqui. Vamos lá, deixa eu ver se vai passar aqui. Olha, treinada para matar. Nós homens não sabemos o que é isso. Isso com certeza não chega perto. Todos os problemas misturados. Está lá, TPM, todos os problemas misturados. TPM, trocou, perguntou, morreu. Tendência para matar. Outro, tira as patas, maldito. Né?
Então, é um momento, né? Mas superável. Outra coisa ali, ó, querida, eu sei que a sua TMM é brava, mas não precisava exagerar. Caramba, olha só como é que ficou a irmã ali. Que coisa, né? Ah, quer que volte para tirar foto? Tá, vamos lá. Só para quebrar o gelo, né? Aleluia. Muito bem. Mas, pastor, por que você está falando de TPM? Né? Não é só para quebrar o gelo apenas, é que, na verdade, o inimigo vai se aproveitar de todas as oportunidades para destabilizar um relacionamento. Não é? E isso tem que ser observado também, porque se não soubermos tratar com a enfermidade, isso vai causar distanciamento. É verdade ou não é, irmãos? Distanciamento, não é? Ou seja, quando um fica dodói, ou o outro fica dodói, como é que é? Ô irmão, em nome de Jesus, dá lugar, olha para cá. Olha para cá, amém, amém, amém? Uma questão de distanciamento, não é? A enfermidade, quando a pessoa, sabe, quando a gente fica doente, o próprio corpo precisa de um momento para repor suas energias. Precisamos de um momento para tirar licença no trabalho para tomar um remédio. Precisamos de um momento, a palavra diz que é tempo para tudo. Amém, irmãos? E quando há uma doença, por exemplo, estabelecida em um dos cônjuges, não tem como nem namorar. Como é que vai namorar? Naquele momento não tem condições. E uma doença prolongada há muito tempo vai causando o quê? Distanciamento. Quantos estão compreendendo, irmãos? Mas nós estamos ali, nós fizemos um voto, um compromisso no altar diante de Deus e do pastor, que seria na alegria, na tristeza, na saúde ou na doença. Pegue na mão do seu esposo, da sua esposa. Fala, meu amor, pode contar comigo. Eu sou o seu remédio. Eu sou a sua cura. Fala para ele aí. Oi, amor. Não, espera um pouquinho. Ok, você pode contar comigo, não é? Então, a saúde é afetada. Outra área também que é afetada é o relacionamento conjugal. Isso aí é propriamente dito. As esposas foram levadas, as esposas dos soldados foram levados. Então, o relacionamento conjugal, não é? Aquele sentimento de desesperança, de melancolia, de que será que eu casei com a pessoa certa? Será que esse casamento é de Deus? Então, o casamento, a vida a dois também vai ser afetada. Outra área também que o diabo vai atingir são os relacionamentos na família. Afetar relacionamento entre sogra, nora, entre pai e mãe, porque todos os familiares foram atingidos. Mas a partir de hoje nós vamos nos posicionar pela nossa família, amém, irmãos? Em nome de Jesus. Por que a família de Davi foi atacada? Agora já vamos caminhar para o fim. Por que a família de Davi foi atacada? Vamos lá. Opa. Por que a família de Davi foi atacada? Existe aqui um ponto muito claro nesse texto. Por que a família de Davi foi atacada, irmãos? Quem lembra do texto que eu li? Porque Davi estava fora. Ele estava fora e deixou a esposa, deixou os filhos em casa. Amém? E o que ele estava fazendo lá fora? O que Davi estava fazendo lá fora, irmãos? Guerreando para quê? Guerreando para conquistar territórios, guerreando até para proteger a família, mas guerreando para expandir sua influência, para expandir os negócios, para expandir os seus projetos. Só que possivelmente Davi ficou muito tempo fora, além do que deveria. E foi o tempo suficiente para o diabo montar uma estratégia para sequestrar a sua família. Por que muitas vezes nossa família é atacada? Porque muitas vezes nós podemos estar dando mais atenção para fora do que para dentro. Podemos estar mais preocupados em expandir territórios, ganhar dinheiro, até numa boa intenção
dá um bom conforto para a nossa casa, um bom conforto para a nossa família, mas o inimigo se aproveita dessas nossas ausências. Quantos compreendem o que eu estou dizendo, irmãos? Isso é muito sério. Davi era uma pessoa muito boa no ataque, mas o seu contra-ataque, ou melhor, a sua retaguarda, estava desprotegido. Então, uma vez eu ouvi uma ilustração do CEO da Coca-Cola, uma Coca-Cola Company, né? Ele disse assim: olha, muito tempo, isso faz uns 15 anos, eu nunca esqueci isso. Ele falou que a nossa vida é como equilibrar várias bolas. A gente equilibra a bola do trabalho, a bola dos amigos, a bola da família, a bola do lazer, a bola dos projetos pessoais. E todas elas, em algum momento, podem cair. E todas elas podem cair e voltar, mas tem uma que pode cair e se quebrar, porque é de vidro. As outras são de borracha. Ele disse: a família. Nenhum sucesso, ele conclui dizendo uma frase que é muito conhecida, que nenhum sucesso do mundo compensa o fracasso da nossa família. O que adianta a gente ganhar o mundo inteiro, né, e perder a nossa casa? E às vezes o que o nosso filho, o que a nossa esposa está precisando não é dinheiro, não é de presente, é de presença. Não é de lanche do McDonald's, é de amor, que pode preencher o coração, é de atenção, que pode saciar os ouvidos. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Saciar, né, o que nós falamos. Então Davi falhou nesse ponto, por isso a sua família foi atacada. Mas que Deus nos dê sensibilidade nessa noite, amém, irmãos? Para a gente poder avaliar e reavaliar as nossas prioridades. Posso ouvir um amém? Em nome de Jesus. E olha, eu vejo, irmãos, não é comum, preste atenção, não é comum um culto de casais com tantos casais assim, né, pastor Marcos, pastora Sara, que estão aqui uma vez por mês, com os casais, irmãos que participam. Mas o que está acontecendo hoje aqui é um mover do Espírito Santo, na sua vida, na minha vida, na nossa vida. E se nós levarmos a sério, verdadeiramente, irmãos, esses 21 dias, eu tenho a certeza absoluta que daqui ao final dessa maratona, todos aqueles problemas que estavam não resolvidos, todos aqueles obstáculos que estavam tão assim grandes, serão eliminados à nossa frente em nome de Jesus. E nós estaremos mais unidos, mais próximos, não é? Estaremos mais amigos, mais companheiros uns dos outros. Amém, meus irmãos? É o poder da concordância, né? Andarão dois juntos, não haver comum acordo? Então há uma concordância aqui nessa noite. E o diabo já perdeu em nome de Jesus. Ele com certeza está irado. O diabo está endemoniado, eu acho. Ele está encapetado, não é? Porque nós tomamos um posicionamento pela nossa família. Posso ouvir um glória a Deus? Amém. E pastor, como que eu posso então... Vamos avançar aqui. Na verdade tem outros tópicos, mas deixa eu tentar avançar rapidamente nesse penúltimo. Como é o ataque do inimigo da família? Quais são os sintomas do ataque na família? Não é? A Bíblia diz que os homens de Davi se voltaram contra Davi. Então quando o inimigo está atacando, um se vira contra o outro. Um vira inimigo do outro. Aqueles que eram amigos se tornaram inimigos. Você imagina, os homens de Davi, aliançados com Davi, voltaram da guerra com Davi, as suas esposas também foram sequestradas, e a Bíblia diz que aqueles homens pegaram em pedras para matar Davi, gente. Como é que pode isso? Amigos de batalha se tornaram inimigos. Então, quando o diabo está atuando, amigos viram inimigos, casais viram rivais. É verdade ou não é, irmãos? Mas em nome de Jesus, isso está com os dias contados na vida de todos os casais. Em nome de Jesus, nós somos amigos. O melhor amigo que nós temos é o nosso cônjuge. Sim ou não? Não tem melhor amigo. Ah, meu amigo do trabalho. Não, o melhor amigo é seu cônjuge. É ele que vê você do jeito que só ele vê. Nós não podemos trocar nosso amigo, nossa esposa, ou nosso cônjuge por nenhum amigo.
Em nome de Jesus, amém, irmãos? Outra coisa, entrou murmuração, eles murmuraram, eles reclamaram. Muitos casamentos também entram muita murmuração, né? E outra coisa também que aconteceu no versículo 16 é que o inimigo fez festa. O inimigo festejou, fez uma festa, soltou fogos, porque tinham conseguido sequestrar as esposas dos homens dos exércitos de Davi. Como o diabo tem feito festa na vida de muitos casamentos, não é? Mas em nome de Jesus nós vamos acabar com a festa do diabo em nome de Jesus, amém, irmãos? Nós vamos declarar que o diabo não vai mais fazer festa na nossa casa. Diga para a esposa, diga para o esposo, o diabo não vai mais fazer festa na nossa casa, em nome de Jesus, amém? Os anjos do Senhor vão celebrar dentro do nosso lar, em nome de Jesus, amém? E finalmente, pastor, como que eu posso resolver esse problema? O que fazer para restaurar a família? Anota isso, irmãos, anota, tira foto, registra no celular, amém? Porque nós temos que não ser somente ouvintes, nós temos que ser praticantes da palavra. Estar posicionado é sair daqui com uma decisão de colocar em prática aquilo que precisa ser colocado, de tomar uma atitude, amém? A nossa atitude define a nossa altitude. Onde nós queremos chegar começa da nossa disposição em começar a fazer algo. Se a gente não fizer nada, o resultado vai ser nada. Se fizermos alguma coisa, o resultado vai ser alguma coisa. Amém? E se fizermos muita coisa, resultado, muita coisa. Então o que nós podemos fazer? Essa pergunta é chave, não é? Se o teu casamento já está bom, pastor, meu casamento está bom, eu não preciso fazer nada. Faça, porque vai ficar melhor. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Pastor, está ruim. Vai melhorar, não é? Não tem nada bom que possa melhorar. Primeira coisa, não se conforme com a situação. Diga, eu não posso me conformar com a situação. Precisa haver uma indignação em nós. Amém? Deixa eu dar uma pausa aqui. Alguém está com calor? Não, só eu. Porque o vento chega aqui. Eu estou indignado com isso. Mas vamos lá. Né? Irmãos, diga, indignação. O que é indignação? A indignação é o combustível para a transformação. Uma pessoa só transforma, uma pessoa só muda se ela ficar indignada. Diga amém. Eu não aceito isso. Eu não aceito o que está acontecendo, eu não aceito essa situação, não aceito essa frieza, eu não aceito esse afastamento, eu não aceito essa passividade. Em nome de Jesus, a vida não tem que ser ruim, o casamento não tem que ser ruim, a briga não tem que ser constante. A palavra diz que eu tenho vida e vida com abundância. Deus uniu e nos uniu com o propósito de nos fazer felizes, abençoados. Amém, irmãos? Então, se nós não tivermos uma postura, não é, de indignação, nós não vamos ter vitórias. Tem casais que já se acostumaram a não ter diálogo, já se acostumaram a não conversar, já se acostumaram a não perguntar como o outro está, já até se acostumaram a não namorar. Tem casais que já estão aí semanas sem namorar e acostumaram. Costuma, não é? Mas você vai ficar indignado hoje em nome de Jesus. Hoje eu lembrei de uma coisa que o pastor Mesaque, não sei o que, da indignação. É o que é de Mesaque? Olha, provérbio. Vai lá, Mesaque, fala aqui. Vamos lá. Mesaque tem uma palavra de Deus aí. Provérbios, né, fala: o justo, a vara da sua indignação falhará. Então aquele que não é justificado por Deus, não adianta ficar, ele vai ficar 40 anos no deserto, entendeu? Você tem que, não está indignado. Então uma coisa, não, meu filho não vai ficar na faculdade, você vai, faz tudo e tem que fazer o quê? Eu vou comprar o carro, não vou andar mais de ônibus. Isso é indignação. Mas somente é Deus. Você tem que estar colado com Deus, não é isso? Na linguagem popular, para a vara da indignação não falhar. Amém? Então vira para o seu esposo e diz: meu filho, a vara da indignação não vai falhar. A vara da indignação é você ficar indignado.
Eu não aceito isso no meu casamento, não aceito. Estou pensando em outra coisa, gente. Pelo amor de Deus. Eu estou falando de ficar indignado. É não aceitar a situação. Amém? Vamos pular de assunto. É porque eu lembrei de tio Mesaques. Vamos lá. Segundo, chore na presença de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Davi chorou muito na presença de Deus. Ele chorou tanto até não haver mais lágrimas. Ele estava angustiado, amargurado. Sabe, irmãos, nós não temos que chorar de raiva, não temos que chorar de autopiedade. Nós temos que chorar na presença de Deus, porque Deus pode mudar essa situação. Nós temos que chorar e falar: Senhor, em nome de Jesus, muda esse quadro, muda, Senhor, esta realidade, e Deus pode mudar. Amém? Se nós não chorarmos a ponto de não derramarmos nossas lágrimas, derramarmos nosso coração diante de Deus, nós não vamos tocar os céus. Olha para cá, irmãos, olha para cá, não dá lugar à tentação. Amém. Os irmãos já estão vendo o ovinho de codorna ali, isso aí é para ajudar os irmãos a... Isso, vamos esperar eles arrumarem a mesa, depois a gente volta. Isso aí. Muito bem, amém, voltando para cá, amém, glória a Deus. Então, temos que chorar na presença de Deus, amém, derrama suas lágrimas na presença de Deus, em vez de ficar falando, meu casamento está ruim, meu casamento é problemático, ficar falando com as pessoas, fala com Deus. Eu nunca esqueci uma lição que eu aprendi com meu pai quando eu estava no 2º grau, lembra disso, pai? Eu fiquei tão indignado com uma situação, uma perseguição de um professor de português, na época, lembra disso? No Colégio Martins, no Meier. E eu chorei de muita raiva, chorei muito. Meu pai chegou lá, pai, né? Pai é isso, vai para ajudar os filhos. E ele falou na minha frente e falou na frente do professor e do diretor: ó, meu filho, você não chore na frente de homens, porque homem nenhum pode enxugar as nossas lágrimas e merece as nossas lágrimas. Nós choramos só na presença de Deus. Eu nunca esqueci aquilo. E aquilo eu levei para a minha vida. Pode estar acontecendo o que for, eu não vou, né, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força te será pequena. Então, irmãos, nós temos que chorar na presença de Deus. A gente tem que parar de ficar reclamando com as pessoas, de ficar murmurando com os outros, de ficar reclamando para os outros e falar com Deus. Porque tem gente que vive reclamando com os outros, e fica reclamando, e chega a ser chato. É verdade ou não é? Passa meses, passa anos, é o mesmo problema. Eu falei, já sei a história toda. Que adianta, meu Deus do céu? Fica indignado com isso, irmão. Em nome de Jesus, vai entrar para o quarto, vai orar, que Deus vai mudar a situação. E Deus vai te dar uma pessoa para você aconselhar com ela. Um pastor, né, algum amigo, mas nós temos que colocar diante de Deus. Amém? Outro. Como Davi se levantou daquela situação, ele se reanimou no Senhor. Davi já estava desanimado, mas ele decidiu se reanimar no Senhor. Ele pegou o éfode, ele pegou a estola sacerdotal, ele começou a orar, e a palavra diz que naquele momento que ele estava orando, Davi foi se reanimando, ele foi se levantando, as lágrimas foram secando. E o que vai acontecer nesses 21 dias, irmãos, é que nós vamos nos reanimar no Senhor também, em nome de Jesus. Nós vamos nos fortalecer no Senhor. Nós cremos que o milagre, a glória de Deus, a presença de Deus, a unção de Deus vai entrar na nossa casa em nome de Jesus. Toda derrota vai sair, toda confusão vai sair, amém? Nós vamos chegar diante de Deus e falar: Senhor, apresenta a vida da minha esposa nas tuas mãos. Você vai falar: esposa, apresenta a vida do meu esposo nas tuas mãos. E nós vamos avançar em nome de Jesus. Você vai falar: Senhor, muda esse homem, muda essa mulher, muda esse filho, muda essa situação. E na medida que você estiver orando, Deus vai te reanimando. Amém, irmãos? Outra coisa, a palavra diz ali que Davi também buscou a Deus em oração. Então o que nós temos que fazer também nesses dias é orar. Por isso vamos orar todos os dias. Orar à noite, orar de manhã, orar quando dormir, orar quando acordar. Posso ouvir um amém, irmãos? Em nome de Jesus. 21 dias. Davi era da tribo de Judá. Ele não era um sacerdote, porque ele
ele era rei e ele era da tribo de Judá. E Judá não era, a tribo de Levi era a tribo sacerdotal. Mas ele pegou o éfode, ele pegou a estola sacerdotal e falou: agora eu sou um sacerdote, ou seja, eu assumo a liderança espiritual da minha casa. Porque o sacerdote é aquele que está decidido a assumir a liderança espiritual. Davi não era sacerdote, ele era da tribo de Judá, ele não era da tribo de Levi. Mas ele se posicionou e falou: agora eu pego esse, porque só os sacerdotes usavam aquela estola para orar. Então, irmãos, o que está faltando nos nossos dias é nós, esposos, assumirmos a posição de sacerdote na nossa casa. Efésios diz que o marido é o sacerdote da esposa e tem que apresentar ela como uma noiva, sem rugas, sem manchas, sem máculas, limpar ela com a palavra de Deus. Não é a mulher, irmãos, biblicamente falando, não é o pastor Léo que está dizendo, e não é nenhuma cultura cristã de igreja, não é cultura de igreja, de denominação, é Bíblia. É o homem que tem que tomar a postura de liderança espiritual da casa, não é a mulher, é o homem. É o homem que tem que falar: filha, vamos orar, filha, vamos ler a Bíblia, filha, deixa eu orar por você. Aí o que acontece? Os papéis se invertem, porque os homens não querem orar, não querem assumir o papel, e as mulheres ficam ali perdidas, sem saber o que fazer. Não é? Eu não entendi, eu vou abrir meu coração, a pastora está aqui, eu confesso para você que esse é um ponto que eu demorei a aprender. Estou sendo muito honesto para vocês aqui. Como eu falei, estamos no mesmo barco, amém, irmãos? Não sou super-homem, não quero aqui mostrar minha nudez para você, cada um tem sua roupa suja para lavar em casa, tem seu problema para resolver em casa. Mas se tem um ponto que eu demorei a entender, essa questão do sacerdócio. Minha esposa sempre falava para mim: amor, ora comigo, vamos orar. E o que eu falava com você? Amor, ora sozinha aí, ora por mim, ora aí, amor, cada um faz sua oração. Eu pensava, poxa, mas porque no coração da esposa tem essa lacuna aberta que o próprio Deus colocou, que só o esposo pode preencher. Quem está compreendendo, irmãos? Não é? E depois que eu entendi isso, que depois que essa ficha caiu, né, eu falei, são 16 anos de casado, mas desde o início ela sempre falava, eu falei: eu sou o sacerdote da minha esposa. E um dia eu vou chegar no céu e Deus vai perguntar para mim: o que você fez com a mulher que eu te dei? O que você fez com a esposa que eu te dei? Você cuidou bem dela? Você orou com ela? Você ajudou ela? Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Então, vamos assumir, homens, esposo, essa postura de Davi, como sacerdote do nosso lar, sacerdote da nossa esposa, sacerdote dos nossos filhos. Nós vamos fazer isso através da oração. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Como que Davi também venceu a Deus, além de buscar a Deus, venceu os amalequitas, né? Além de buscar em oração, ele agiu com fé nas promessas de Deus. Porque Davi perguntou a Deus: Deus, eu devo ir a esta guerra? Eu devo lutar contra esses inimigos? O Senhor vai me dar vitória? Eu devo ir lá? E a Bíblia diz que Deus garantiu a Davi a vitória. Davi consultou a Deus e Deus respondeu. Ou seja, ele foi buscar a sua vitória com base nas promessas de Deus. Irmãos, todo dia Deus está falando com a gente através da Bíblia. Todo dia Deus está falando com a gente através da palavra. Todo domingo um pregador está aqui liberando uma palavra para nós. Todo dia no YouTube, na internet, qualquer lugar, Deus está falando. E nós temos que agir com base na palavra de Deus, com base nas promessas de Deus. Amém, meus irmãos? E há uma promessa de Deus para a nossa casa, uma promessa de Deus para o nosso casamento, que o que Deus uniu, não separe o homem. O que Deus uniu, não vai haver interferência humana. Ainda que o diabo tente, ainda que o diabo se esforce com todas as forças que ele tem, mas nós temos uma promessa de Deus, que a minha casa vai ficar de pé. Sabe, irmãos, a gente vive numa cultura onde nós temos que abençoar uns aos outros, incentivar uns aos outros, falar: irmão, não desista da sua família, nós temos que lembrar uns aos outros as promessas de Deus. Amém, irmãos?
Nós jamais, olha, nós nunca deveríamos ou devemos incentivar a separação de ninguém. Nunca. Por pior que seja o problema. A esposa chega e monta o cavalo de batalha do marido, monta um capeta para o marido, é o capeta. O marido vai e fala: minha esposa que é o demônio. E você olha assim: meu filho, só tem um jeito, separa. Irmão, nunca faça isso. Nunca faça isso. Porque a gente não sabe se foi Deus que uniu. Quantos estão compreendendo, irmão? E se foi Deus que uniu, eles vão se resolver, Deus vai fazer a obra. E se você falar para separar, que vai ficar mal é você. Porque nós temos uma promessa da parte de Deus. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Então nós temos que incentivar uns aos outros a lembrar as promessas de Deus. Deus pode reverter, Deus pode restaurar, Deus pode salvar, Deus pode transformar. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Tem uma promessa de Deus na nossa vida. Mas a gente infelizmente vive numa cultura hoje tão estranha, né? Parece que as pessoas ficam torcendo pelo mal dos outros. Não é verdade? Parece que as pessoas ficam assim, olhando para o casamento dos outros e ficam querendo tirar conclusões e falando assim: esse casamento não é assim não. Isso é só fachada. Tem um espírito demoníaco do inferno, irmãos, que permeia o coração de muitas pessoas. Em vez de ver um casal junto, fala assim: que bom que esse casal está junto, que bom que eles estão aqui na maratona, que bom que eles estão aqui fazendo esse projeto com a gente. Nós temos que nos alegrar com isso, irmãos. Mas parece que tem um pessoal aí com um demônio no corpo que fica torcendo pelos outros, torcendo ruim, mas Deus sonda a mente e o coração de cada um. Quando você vê um casal junto, irmão, dá glória a Deus, fica feliz. Ainda que ele tenha tido algum problema no passado, ainda que tenha falado com você alguma coisa, que bom que eles estão bem. O que já passou, já resolveu. O importante é que eles estão bem hoje, glória a Deus e aleluia. Temos que ministrar a palavra uns na vida dos outros e nos alegrar com a vida uns dos outros. Alguém diga glória a Deus, irmãos. Amém. Em nome de Jesus. E outra coisa, então temos as promessas de Deus nas nossas vidas. Outra coisa, o que nós temos aqui? Como Davi venceu essa... O que Davi fez? Ele tomou de volta tudo que o inimigo roubou. Ele trouxe de volta tudo o que foi tomado. Amém? E nós vamos buscar em nome de Jesus tudo que o diabo um dia roubou. Nós vamos nos posicionar, nós vamos trazer de volta. Amém? Avalia tudo que o diabo roubou. Avalia na sua casa o que não está mais presente. Avalia na sua família, avalia com seus filhos, avalia com seu cônjuge. Fala: nós vamos restaurar, nós vamos trazer de volta. Nenhuma unha ficará nas mãos do diabo. É tempo de restituição. Diga para o seu cônjuge, fala: meu filho, minha filha, eu não sei meu docinho de coco, ou meu bolinho de fubá, eu não sei como é que você chama o seu cônjuge, mas olha nos olhos dele, fala para ele, pega na mão da sua esposa, olha para ela agora, olha para ele, e diga assim: nós vamos viver um tempo de restituição. Diga para ela assim: eu acredito em você, você acredita em mim, nós acreditamos em Deus, e Deus vai nos dar essa vitória. Nós vamos estar de joelhos pela nossa casa, pela nossa família. Enquanto nós estivermos de joelhos na presença de Deus, a nossa família vai estar de pé, em nome de Jesus. Dê um forte aplauso ao Senhor. Amém? Vem, amor.